Fala galera, tudo tranquilo? Hoje eu vou conferir um novo notebook aqui no canal, é novamente um Galaxy Book 4, porém dessa vez equipado com o processador Intel U300, sendo possivelmente o único notebook aqui no Brasil usando esse processador. Então bora lá dar uma olhadinha mais de perto nele. Começando com um rápido unboxing, ao abrir a caixa temos o carregador com capacidade de 45 watts, um cabo USB-C para usar no carregador ou passar dados, e por último e mais importante, o próprio Galaxy Book 4, que até que vem bem protegido. Diferente de alguns modelos mais caros, principalmente aqueles voltados para jogos, não tem muito frufru nessa caixa, só o essencial mesmo. Conferindo a parte interna, ele conta com uma bateria de 54 Wh, um SSD geração 4 NVMe M.2 e 256 GB e um slot vazio para colocar um outro SSD. Dá para ver também que ele não possui nenhum slot para expandir a memória RAM, então infelizmente é limitada aos 8 GB que vem de fábrica. Em relação às conexões, do lado esquerdo ele tem uma porta RJ45 para internet via cabo, a saída HDMI, um USB 3.2 do tipo A e mais duas portas USB do tipo C, que podem ser usadas tanto para carregar o notebook quanto para conectar algum display externo. Do lado direito ele tem um leitor de cartões, a saída para fone e microfone e mais uma porta USB 3.2 do tipo A. Falando do teclado, ele é bem silencioso e confortável de usar, principalmente para quem gosta de teclas com perfil mais baixo. Tem um diferencial em relação a outros notebooks, que é um corpo inteiramente de alumínio, é bastante leve, pesando mais ou menos 1,5 kg e também super fino, então pelo menos quando se trata de portabilidade, ele cumpre muito bem o papel. Já sobre a tela, ela tem 15 polegadas com resolução Full HD, taxa de atualização de 60 Hz e painel IPS. Infelizmente, eu não consegui outras informações como contraste ou quantidade de nits, e também não tenho nenhum equipamento para medir isso, mas visualmente falando, ela parece bem decente. O brilho é suficiente para usar o notebook mesmo em lugares mais claros, o preto é meio acinzentado, como praticamente todo o display IPS, e as cores são bem vivas. Acredito que deve agradar a boa parte das pessoas, já que, mesmo não sendo a melhor tela do mundo, continua sendo superior às telas dos notebooks de entrada que ainda usam painel TN e são vendidos aqui no Brasil. Eu também realizei um pequeno teste de duração de bateria. Com o notebook no modo economia de energia e 50% de brilho, deixei rodando um vídeo no YouTube por um tempo. E assim que bateu 6% de carga restante, o Windows notificou para conectar o carregador de energia, tendo passado praticamente 6 horas e meia de vídeo rodando. Então é uma duração muito boa, levando em conta que é um processador x86 rodando Windows. Só lembrando que a duração da bateria pode variar para mais ou para menos, dependendo do que você estiver fazendo no notebook. Falando um pouco sobre o Intel U300, ele é um processador de 15 watts de TDP com 5 núcleos e 6 threads, sendo um desses núcleos de desempenho e o restante de eficiência. Esse único núcleo de desempenho pode atingir até 4.4 GHz no tubo clock, já os outros vão bater no máximo ali os seus 3.3. Ele foi lançado em 2023 e é baseado na arquitetura Raptor Lake U, a mesma dos processadores de 13ª geração mobile. Resumindo, é um CPU de baixíssimo consumo com especificações um pouco abaixo do i3 1315U, mas que deve ser o suficiente para atender um uso básico. Já a memória RAM é LPDDR4X, operando a 4.267 MB, e que embora seja somente 8 GB, pelo menos não fica limitada a um single channel, já que conta com 8 módulos de 1 GB cada, uma combinação bem diferente. Eu também fiz uma rápida comparação com o i3 1315U do Book 4 usando o 3D Mark Time Spy, que é um benchmark sintético, já que usando esses dois processadores no dia a dia fica muito difícil de mostrar alguma diferença. E como dá pra ver, obviamente o Core i3 fica na frente tanto em gráficos quanto no teste focado em processador. Não chega a entregar o dobro do desempenho do 300, mas existe uma diferença maior em relação ao gráfico integrado, já que o HD Graphics do i3 1315U tem mais núcleos e um clock maior que a que vem nesse U300. Falando em gráfico integrado, eu coloquei ele para rodar jogos, para ver se dá para brincar em alguma coisa. Começando por Dark Souls 3, rodando em 720p no baixo com o anti-aliasing ligado para reduzir um pouco dos serrilhados. Aqui o Book 4 com o U300 entrega uma experiência jogável, mas não chega a cravar em 60 frames. Ele conseguiu fazer uma média de 53 FPS durante a minha gameplay, e embora o jogo não fique tão bonito com essa configuração, a fluidez dele até que ficou ok, não tive nenhum problema com stuttering ou coisa do tipo. Próximo é o Euro Truck Simulator 2, rodando com 100% da escala de resolução em Full HD e gráficos no médio. Esse é um jogo bem mais leve que o anterior,
então deu para aumentar um pouquinho os gráficos e rodar na resolução nativa da tela do notebook. Novamente, ele não chega a cravar os 60 aqui, mas fica bem próximo disso. Acontece alguns micros stutterings durante a gameplay também, mas não é algo que me incomoda tanto em um jogo como o Euro Truck. Próximo é o The Witcher 3, rodando em 720p, FXAA e gráficos no baixo. Novamente em um jogo mais pesado, foi preciso setar a resolução em 720p para conseguir algo que não seja um show de slides. Aqui o Book 4 com o 300 entregou uma média de 39 fps e 27 no 1% low, contando também com alguns stutters, mas esses ficam mais limitados a quando entramos em alguma região não visitada. Calma lá, carpeado. No GTA V, testei em Full HD, FXAA e gráficos do normal, que é o baixo do jogo. E como esse GTA já é antigo, é possível rodar bem até mesmo em Full HD. No meu teste, o notebook conseguiu entregar uma média de 46 fps com uma boa estabilidade. Até é possível também ficar mais perto de 60, diminuindo a resolução. Mas eu não recomendo tanto, pois além do jogo ficar menos definido, o gráfico integrado vai ficar subutilizado, pois mesmo sendo antigo, o GTA exige um pouco do processador, e sendo esse um modelo de baixo consumo, o 300 tem suas limitações em relação ao clock, tá? E ele sofre um pouquinho. No Hollow Knight, testei em Full HD com os gráficos no mais alto disponível. Partindo para um jogo graficamente mais simples, o notebook não teve nenhum problema para entregar uma boa fluidez. Ele conseguiu 84 fps na média e 72 no 1% low, uma experiência excelente nesse Galaxy Book. No Red Dead Redemption, testei em Full HD nativo com qualidade gráfica média. Aqui temos um game que, embora seja antigo nos consoles, só chegou recentemente aqui no computador, e o U300 com sua UHD Graphics até que rodou ok, entregando 40 fps na média e 34 no 1% low. É possível atingir 60 fps reduzindo a resolução e a qualidade gráfica, mas para um jogo como esse, os 40 fps são suficientes, na minha opinião. And here we are, back at the house. Let's stop for a while before we head out on patrol. You'll get no complaints from me, Miss McFarland. Agora galera, eu não vou entrar em muitos detalhes em relação ao alto-falante do Book 4 porque é difícil de capturar com o meu microfone. Ele não é tão alto, mas vai cumprir bem o papel. A webcam equipada nesse cara aqui é bem simples mesmo. Ela grava 720p 30 fps e só vai servir para no máximo participar de alguma videochamada. Em relação ao microfone embutido, eu estou usando ele nesse momento para capturar minha voz. E como dá pra ver, também não é grande coisa, mas se não tiver outra opção ele vai quebrar o galho. Enfim, o Book 4 com o 300 é um notebook bem construído, assim como todos os irmãos mais velhos, e o processador vai sair bem em tarefas básicas, que é o objetivo da maioria das pessoas para essa categoria de notebook de entrada. O ponto negativo, novamente, fica por conta da memória RAM que não é expansível, então antes de adquirir é preciso ter certeza que você não vai precisar de mais de 8 GB no dia a dia. Mas e aí, será que tá valendo a pena? Pelo preço que estão cobrando no momento que gravei esse vídeo, na minha opinião não tá valendo não. Nessa faixa de R$ 2.800 a R$ 3.000 tem opções bem melhores, tanto em processamento quanto na possibilidade de upgrade. Acho que para ele começar a valer a pena teria que custar menos de R$ 2.400, pois daí sim começa a ser um dos poucos modelos nessa faixa de preço a entregar uma boa qualidade de tela, uma construção mais premium e uma longa duração de bateria. Bom pessoal, essa foi somente a minha opinião sobre o Galaxy Book 4 com o Intel 300, então me contem vocês o que acham desse notebook. Prometo que logo mais vou trazer alguns testes dele, mas agora chegamos ao final do vídeo. Então se você gostou, não se esqueça de deixar o like para ajudar o canal. Um grande abraço a todos que chegaram até aqui e até mais. Tchau, tchau.